o que é fidelidade. E Deus é tão maravilhoso que a irmã tinha programado um hino. E o Espírito Santo de Deus tocou o coração dela. Ela não sabia qual seria a palavra, que foi ser fiel, né? Nos ensinar, nos ser confrontados com ser fiel a Deus. Porque Deus, ele já é infinitamente mais fiel, mesmo sem merecermos, pela sua misericórdia e a infinita graça de Jesus Cristo. E agora nós vamos relembrar o que é ter fidelidade. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância, né? A fidelidade pode ser de um cliente para com você, ou mesmo, né, a fidelidade de um amigo. Nós vemos a fidelidade a Deus, a fidelidade no matrimônio, nos valores cristãos, o princípio que querem seguir a Bíblia, nos relacionamentos, não é? Seja independente qual seja, ou dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você está, você tem que assumir algum momento de fidelidade com aqueles que estão ali lhe cercando. Nos negócios e também ao cumprir os votos também. Muitas vezes, como o pastor Marcos falou, meu esposo, queremos prometer algo a Deus. E a Bíblia diz que aquilo que você promete, você cumpra. Que não se deve estar jurando em vão, que não se deve prometer qualquer coisa. Vemos muitas vezes no momento que quando se vai para um momento num fórum, não é? Vemos ali que as pessoas vão lá e juram diante da Bíblia. Eu não sei se ainda é assim. É assim? Antigamente, né, a minha mãe dizia, e eu ainda cheguei a presenciar alguns casos, que antes de alguém ir falar alguma coisa lá na frente, ele tinha que ser fiel no que ele ia dizer, então ele jurava diante da Bíblia. Eu acredito que algumas coisas já mudaram, né? Hoje em dia, né? Existe alguma coisa assim, né? Então nós vemos isso da palavra fidelidade. Já sabemos que o Senhor, ele é fiel conosco em tudo, mesmo quando nós não esperamos, ele continua sendo fiel, como disse a canção também. Mas nós vamos aprender mediante a Bíblia, não vamos falar de nós, porque nós somos seres humanos e somos falhos e nem sempre somos fiéis. Mas a sua palavra nos ensina a sermos fiéis. Fiéis em tudo. Mas para você ser fiel ao seu cônjuge, para ser fiel no seu trabalho, com o seu patrão, ou mesmo com um cliente seu, você tem que começar a ter o temor a Deus e a fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, fica muito mais fácil a gente aprender a ser fiel com as demais pessoas. Amém? Então, onde que nós vemos isso? Eu convido você a abrir em suas Bíblias em Salmos 18, do versículo 25 e 26. E eu vou citar aqui alguns versículos, vamos andar na Bíblia. Eu gosto muito de sair andando na Bíblia para chegarmos à conclusão disso tudo. Sobre a fidelidade. Amém, igreja? E nos Salmos 18, versículo 25 e 26, fala assim para nós: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Isso é verdade. Isso é pura verdade que está sendo aqui em Salmos, não é? Muitas vezes quando uma pessoa nos aborrece, a gente já diz assim: mas rapaz, eu era tão legal com fulano, eu era tão leal, eu era tão fiel com aquele amigo, e ele me deu uma pedrada, ele me deu uma facada com aquela palavra, com aquela atitude. E aí, infelizmente, nós como seres humanos, muitas vezes aquela pessoa nos tratou com falta de lealdade, e aí no nosso coração, mesmo até muitas vezes depois repensando e não agindo, passamos em alguma situação também não ser mais leal àquele amigo, porque vimos que foi uma perversidade, uma falsidade, e isso acontece no nosso meio, dentro dos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, infelizmente, que não deveria acontecer, mas até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa vem contar um segredo para um irmão, ou mesmo para, às vezes, algum ministro, alguém, e ali ele espera que você seja fiel e não conte a ninguém, porque é assim que tem que ser. É uma questão de ética cristã, é uma questão de ética, de princípios de educação familiar,
quem tem a educação, né? Porque a base de tudo é a nossa educação, e essa educação tem que começar dentro da sua casa. E aí nós vemos o quê? Nós vemos aqui que está falando, não é? Que ao fiel te revelas fiel. Então nós ficamos com o coração regozijado quando alguém é fiel conosco. E assim esperamos também que seja em todo lugar, na igreja, no trabalho, em qualquer situação da nossa vida. Mas não vamos parar por aí. Nós temos também aqui mais um versículo. Eu não vou pedir para vocês ficarem abrindo, eu só vou citar alguns versículos para poder andar e não passar muito tempo, tá? Um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Salmos 86, versículo 11. Olha que versículo forte. Um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Aqui nós vemos em Salmos, quando está falando isso, o ser humano, ele precisa ser fiel a Deus. Ele precisa ter temor a Deus. Ele precisa ter respeito. Ele precisa ter amor. Porque Deus, sabemos que Deus é imutável. Deus não muda. Deus, ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Mas ao mesmo tempo, Deus também é onisciente. Falei isso a semana passada num outro tema e não canso de dizer. Por que onisciente? Porque ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe, muitas vezes nós não queremos contar para ninguém, mas ele está lá, do nosso lado, preocupado comigo, preocupado com você. Ele sabe qual é a minha aflição, ele sabe qual é a sua aflição, e ele está lá, sendo fiel a você, esperando que você também o tema. Mas que palavra é essa, tema? Não é ter medo, não, é ter respeito. Temor é diferente de tremor. Por exemplo, o nosso inimigo das nossas almas, aquele que ninguém gosta de falar o nome dele, mas eu não tenho medo, nosso inimigo chamado diabo, ele é o quê? Ele não teme, porque ele não tem temor a Deus. Ele até treme quando nós dizemos em nome de Jesus, mas ele não tem o respeito. Porque se ele tivesse respeito, ele não teria sido lançado fora do céu para o inferno. Então há essa diferença e nós precisamos ter o cuidado para não fazermos igual a ele. Muitas vezes a nossa soberba, muitas vezes os nossos defeitos nos impedem dentro de nós, sem ninguém saber, sabe? Como pegadinha de estimação de continuar uma jornada e não ser fiel a Deus. E eu digo isso porque muitas vezes eu me peguei em situações que eu pregava sobre fidelidade, mas eu não estava naquele momento de fidelidade. Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa que é uma espada. Ela vai e vem. No meu caso, posso dizer que ela primeiro entra em mim para me corrigir, para tratar o meu caráter, para que eu possa ultrapassar e falar para o povo de Deus. Porque não adianta só eu pregar. O pregador, ele pode ser um ótimo pregador, missionário, pastor, mas ele precisa ter vida no altar. E para isso ele tem que ter temor a Deus. Porque se ele brincar com Deus, Deus ele é misericordioso, Deus é amor, mas ele é justiça. E ele quer que sejamos fiéis. E nós vamos ver mais um versículo sobre isso, que nós temos aqui, que fala assim para nós: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nós vemos essa passagem em Lucas capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 12. Nós vemos aqui que isso é nos mínimos detalhes. Se eu for fiel aos meus filhos, não é porque eles são meus filhos que eu vou desrespeitá-los, não. Porque a palavra me ensina também a ser fiel aos meus filhos, respeitando eles. Aí, na medida que eles verem o meu testemunho como cristão, o meu testemunho como serva, como mãe, eles vão passar também a ser fiéis a mim, me respeitando também como filhos. Assim, a mesma coisa com meu esposo. Meu esposo, tem momentos que nós precisamos de guardar alguns segredinhos nossos,
que tem situações que ninguém lá de fora precisa saber. Precisamos ser fiéis um ao outro. E quando se fala de fidelidade, não se fala de só questão de traição. Na mínima coisa, se o teu marido, se a tua esposa te pede, por favor, não comenta isso com ninguém. E se você inocentemente comenta, aquilo pode machucar e aquilo também pode deixar uma ferida, pode deixar um mal entendido entre vocês. Então eu preciso muitas vezes, em algumas situações, ser sábia, pedir a Deus a sabedoria como esposa, ser fiel ao meu marido em algo que ele me peça e vice-versa. Tem situações que, vamos dizer, você tem algo que não quer, naquele momento que as pessoas saibam, porque você ainda está se organizando, você ainda está orando, e muitas vezes ele precisa também aquietar o coração dele e ser fiel de não contar, porque ainda não é a hora, porque também em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Amém? E continuando essa palavra, em Deuteronômio 10, versículo 16 e 17, fala assim para nós: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Aqui está falando que Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Então, que possamos compreender nesse final aqui do versículo que fala que ele não aceita suborno. O que é suborno? Nós ouvimos isso muito no período que estamos aí a falar de, direto passa na televisão, corrupções. Pessoas que se vendem, que se dão por tão pouco, porque eles deixam de ser fiéis como devem ser à sociedade. Até mesmo, vamos dizer, a sua própria família por causa de um dinheiro. Não é? Se vendem por tão pouco e perdem a paz. Perdem a paz e muitas vezes tiram a paz de outro. E aí fala que sejam fiéis de coração à aliança. Se você fez um pacto, se você fez uma promessa, se você tem algo a cumprir, vamos dizer, se eu comprei, eu tenho que pagar. Se eu devo, eu tenho que pagar. Se alguém me pedir um segredo, eu tenho que guardar. Tudo isso faz parte da fidelidade. Continuando ainda a palavra de Deus sobre fidelidade, em Salmos 33, versículo 4, fala assim para nós: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Então, amados, você pode estar pensando: irmã, ainda não aconteceu. Eu já pedi tanto, eu já clamei tanto, eu já chorei, eu já até perdi a paciência e não aconteceu ainda. Deixa o Senhor trabalhar. Porque quando nós oramos, eu aprendi um certo tempo e eu tenho visto isso no meu dia a dia. O Senhor, Ele tem respostas para tudo. A resposta do Senhor pode ser sim, a resposta do Senhor pode ser não, e a resposta do Senhor pode ser espere, ainda não é a hora. Então, se você é ansioso, se você muitas vezes está estressado, se você acha que está acabado para você, não esqueça, o Senhor, Ele é fiel contigo. Porque eu, Dagmar, posso até falhar com você que é ser humano. Nós, como igreja, muitas vezes, irmãos, podemos falhar um com o outro, mas o Senhor, Ele não vai falhar contigo. Aquilo que tu pedir, o Senhor, ao tempo dele, Ele vai responder ao teu coração. Ele vai fazer proezas. Muitas vezes eu peço algo, mas não é aquilo que o Senhor quer para mim. Aquilo não é bom para mim. E quando o Senhor não me dá, muitas vezes eu choro, ou muitas vezes até ficamos como crianças mimadas, batendo no pé, reclamando com Deus. E isso entristece o coração de Deus. Isso muitas vezes afasta do Espírito Santo nos dar discernimento e vivermos racionalmente. Isso pode ser na área conjugal. Muitas vezes o marido quer porque quer que a mulher seja de um jeito e ela não é. Porque como costuma-se muito aprender, que você quando casar com alguém, não espere que aquela pessoa seja perfeita, mas tente ser o melhor que você puder, primeiramente, para Deus, para você e para o seu cônjuge. Então não espere. Quando o Marcos casou comigo, ele brinca muito, vocês já ouviram alguns amigos que sempre estão conversando com ele, que ele brinca assim dizendo, que quando ele casou comigo, eu achava que eu tinha casado com um príncipe encantado, mas eu me enganei e tinha casado com um cavalo batizado. Mas aí o que é que nós vemos com isso? Ele brinca com isso porque nós, para podermos nos moldar,
não foi assim mágica. Quando você casa, você está lá jurando, seja diante do juiz, seja diante do padre ou ao pastor, quem faz aquela cerimônia, você está ali fazendo uma aliança com aquela pessoa, mas você mesmo fazendo aquela aliança, você vai ter um momento de adaptação, que você ali prometeu fidelidade, mas você também vai ter preocupações. Vocês também vão ter crescimentos juntos. E o que eu quero dizer com isso? Que graças a Deus, o período que o Marcos, ele passou, vamos dizer, se adaptando ao casamento, porque ele era um homem muito livre, ele era um homem que não tinha ainda tido um compromisso de casamento e ainda era imaturo psicologicamente e também era um recém-convertido, mas eu não poderia, por mais que eu quisesse que ele fosse do jeito que eu queria, mas quem ia tratar com Marcos não era Dagmar, quem ia tratar com Marcos era Deus e vice-versa. Eu também, por ser uma mulher muito independente, eu achava assim, eu vou ser fiel ao meu marido, mas ele tem que ser bonzinho para mim. Se ele for bonzinho para mim, tudo bem, mas quando você vem para o casamento, você aprende a ser cúmplice do seu marido. Você aprende a andar com ele para aprender com ele e aprender com você. É uma troca de saberes, porque casamento não tem cartilha. Não é assim? Casamento não tem cartilha e é o resto da vida você aprendendo. A prova é tanto que eu não posso falar só que ele tinha defeitos. Eu passei 5 anos batendo no pé que não queria ser missionária. Ele já tinha se tornado, depois de um tempo de casado comigo, se tornou missionário. E ele, todas as vezes que ia para o campo, ele dizia, Dagmar, eu preciso ser fiel a Deus. Eu dizia, meu amor, vá, Deus te abençoe. Ele, minha filha, mas quando a gente prometeu lá, naquela bênção apostólica, na bênção nupcial com o pastor, lá em frente ao juiz, você prometeu fidelidade em mim. Eu disse, não, eu sou fiel a você, agora você vai, faz suas missões para lá e volta e eu estou aqui lhe esperando. Até que um dia ele desistiu de ficar me chamando e ele passou a orar por mim. Ele passou a pedir a Deus que colocasse o mesmo desejo no coração de Dagmar. E para a honra e a glória do Senhor, hoje eu estou aqui com ele. Já estamos no campo missionário, andando de Pernambuco a Sergipe. Estamos, vamos dizer, 13, 14 anos. Para a glória de Deus, e quem colocou esse desejo no meu coração foi aquele Deus fiel, que era fiel com Marcos, fiel com Dagmar, e hoje eu estou aqui também, sendo fiel a Deus, de cumprir o ID de Jesus. Amém. Tenho falhas? Tenho, mas para a honra e a glória do Senhor, Deus tem me ensinado todos os dias e todos os momentos a ser fiel, primeiramente a Ele, para ser fiel ao meu esposo, para ser fiel aos meus filhos e também ao ministério. Amém, amados? Amém. Continuando ainda falando sobre fidelidade, eu quero deixar para vocês mais um versículo que se encontra em Timóteo, que fala assim, somos infiéis, ele permanece fiel, pois não podem negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Aí nós vemos agora Jesus. Você tem sido fiel? Você tem agido de fidelidade com Jesus? Irmã, sim. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ele está aqui no meu coração. Como Salvador é fácil. Quem não quer um super-herói? Quem não quer um Jesus fiel, que morreu na cruz do Calvário, que ele lá obedeceu a Deus e veio para morrer por mim e por você? Mas ele não só quer que você seja fiel a ele, aceitando ele como o teu Salvador. Ele quer que você seja fiel a ele, deixando ele ser o Senhor da tua vida. Deixando que ele seja a primícia em tudo que você fizer. Ele não quer você por reservas, ele quer você corpo, alma e espírito. Aí em determinado lugar, no sertão Pernambuco, quando o Marcos falava que tinha que aceitar Jesus no seu coração, as pessoas faziam, pastor, eu não sou pateiro, não trabalho com açougue. Aí o Marcos dizia, mas o Senhor, ele trabalha dentro do teu íntimo, entre entranhas e medulas, e desde o ventre da tua mãe, tu já és o Senhor. E aí aquela pessoa não tinha mais aquela brincadeira, e num momento certo aceitava Jesus e se tornava mais fiel do que aqueles que estavam mais tempo dentro da igreja.
E é assim que o Senhor faz comigo, com você, com qualquer um que realmente atar uma aliança com o Senhor Jesus. Aí as pessoas dizem: mãe, eu aceitei Jesus como Salvador e como Senhor, mas hoje eu não estou na presença de Deus. Aí qual é o segredo? É você reatar essa aliança de promessa, essa aliança de fidelidade. E nesse momento que você ouvir a palavra do Senhor, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, e você passar a dizer: Jesus, nesse momento agora, eu quero ser fiel a Ti, eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero viver esse temor a Ti. Isso não é impossível, é difícil, mas o Senhor é o Deus do impossível. E Ele trabalha no teu, no meu, nos nossos corações, para que nós possamos voltar àquela fidelidade linda. Se um dia você deixou essa aliança, essa fidelidade, um dia para trás. E ainda não para por aí. Eu gostaria de compartilhar com vocês em 1 Coríntios 1:9, que fala: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Deus, Ele é fiel. Ele foi maravilhoso. Como diz lá em João 3,16 fala que Ele amou tanto a mim e você. Olha a fidelidade, que enviou o único Filho por um monte de gente que muitas vezes abandona Ele por tão pequenas coisas, por tão coisas até que a gente fica assim a pensar: meu Deus, mas por que eu era tão forte, eu fazia tantas coisas e hoje eu estou longe? Porque o inimigo semeia na mente, semeia no ouvido, semeia no coração, que você precisa se afastar muitas vezes. E esse se afastar, nós trazemos consequências. Como eu disse, toda causa traz a consequência. Quando um certo dia Dagmar passou 5 anos longe da casa do Senhor e longe da presença do Senhor, uma menina bem criada no Evangelho, eu me afastei por causa de coisas que não valia a pena, porque algum grupo disse para mim que todas as vezes era eu que estava ali à frente, e eu usei essa desculpa. E eu disse: por isso não, tome o microfone, fique com ele e eu vou embora. E ali eu saí daquele grupo, deixei aquele grupo lá e arrumei essa desculpa para estar longe do Senhor durante 5 anos. E sofri muitas consequências. E com certeza essas consequências não foram boas. Mas para a honra e a glória do Senhor, Deus continuou sendo fiel comigo. Ele falava sempre comigo. Ele usava pessoas, ele usava hinos para sempre tocar no meu coração com uma palavra. E a semente que estava dentro do meu coração, para a honra e a glória do Senhor, voltou a germinar, voltou a brotar, voltou a dar fruto. E um certo dia que eu vi uma jovem lá na frente contando o seu testemunho, que ela estava no lamaçal, mas que Deus era fiel com ela. Mesmo com todos os pecados que ela tinha voltado para Jesus. Não fazia muito tempo. Aquela palavra tocou o meu coração e eu voltei para Jesus. Eu disse não ao Egito. Eu disse não para o mundo. Eu disse não para o pecado. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Amém, Amém, amados? Amém. Então, amados, eu não preciso me prolongar. Vocês estão vendo na palavra que o Senhor, Ele só quer de você uma coisa: que você volte a ser fiel. Irmã, mas eu estou dentro da igreja. Estar dentro da igreja não significa ser fiel. Irmã, eu me batizei e tomo a ceia. Não é isso. Não é isso que faz a diferença. Mas é mesmo você estando dentro da igreja, fazendo parte do ministério, você lendo a Bíblia todos os dias, você orando, falando com o Senhor, ouvindo hinos, ouvindo canais na televisão. Mas o Senhor quer algo mais de mim e de você. Amém. Igreja, nós não podemos perder tempo. Não temos mais tempo de brincar, sermos cristãos, sermos crentes. Não podemos fingir que somos fiéis, sendo infiéis, porque o Senhor Ele chamou a mim,
mas Ele não chamou só Dagmar e Marcos, Ele chamou a você, igreja. Ele chamou a cada um de você aqui, que é templo e morada do Espírito Santo, para que você reate esta noite um pacto que você não precisa dizer ao pastor Marcos, você não precisa dizer à irmã Dagmar, você não precisa levantar a sua mão, mas você só tem que tomar posse daquele lugar que é seu, que é estar na casa de Deus, na presença do Senhor, sendo fiel a Ele, corpo, alma e espírito. Não é só ler a Bíblia, é viver a Bíblia. Irmã, você vive a Bíblia? Estou em busca. Irmã, você é perfeita? Estou em busca. Porque no dia que Dagmar estiver preparada, o Senhor vai pegar Dagmar e levar para a glória. E nós sabemos que já está se cumprindo Apocalipse. E o que está se cumprindo não é tempo de você ficar com mimimi, não é tempo de você colocar desculpas e culpando algo, alguma situação ou alguém. É tempo de você voltar ao primeiro amor, corpo, alma e espírito, e voltar a ser fiel a Deus. Amém. Talvez essa palavra não esteja agradando, mas não foi eu que escolhi, porque essa palavra também foi para mim. No momento que eu estava orando ao Senhor e comecei a ler esses versículos, eu também fui confrontada, eu também fui mexida. Deus falou para mim, Dagmar, você falou em esperança, você está esperando, mas você tem que dar mais de ti. Você precisa ser mais fiel. E do mesmo jeito que Ele falou ao meu coração, eu creio, essa noite o Espírito Santo também está falando com você. Amém, igreja? E nós vemos isso claramente aqui. Também 1 João 1,9 que fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se você acha que algum pecado está te afastando de você ser fiel a Deus, é hora de arrependimento. E arrependimento não é remorso que você pede perdão e depois faz de novo. Arrependimento é você pedir perdão, ao mesmo tempo dizer: Senhor, eu não posso segurar em tua mão, mas segura a minha mão. E se colocar numa posição de servo, colocar-se numa posição de soldado, porque o soldado, quando ele vai para a batalha, ele não vai sem sua arma. Nós temos aqui a melhor arma, que é o manual do soldado de Cristo, do guerreiro e da guerreira do Senhor, daquele que realmente é fiel ao Senhor. Como diz em Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você quer estar com Cristo na glória? Seja fiel até a morte. Deus, Ele fala comigo, Ele fala contigo. Ele quer quebrantar o teu coração, porque eu e você somos vasos que precisamos ser quebrados todos os dias. Nós somos seres inacabados e precisamos parar de ficar pensando que não, agora não, porque a hora do Senhor vir, aquele que diz agora não, pode ser pego. Assim como um ladrão, você não espera ele. Assim como um acidente, também será a vinda do Filho do Homem. Amém, igreja? Amém. Deuteronômio 36 também nos impacta, que fala assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Precisamos viver a palavra. Eu leio a palavra. Eu já li a Bíblia mais de 6 vezes, mas eu preciso todos os dias meditar. Começa a palavra. Como diz lá no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando fala de esconder, é você todos os dias deixar que essa palavra quebre o teu coração, que tire toda soberba, que tire todo medo. Por que medo? Porque Jesus, Ele não precisa mais ter medo. Você não precisa ter medo, porque Jesus, Ele já levou os teus pecados lá para o mar do esquecimento quando você confessa a Ele. Você não vai se confessar para o pastor Marcos, para a missionária. Dentro do teu quarto, abre a tua porta, te ajoelha lá e entrega o teu coração ao Senhor. Amém. Salmos 37,5 fala o quê? Isso faz parte da nossa fidelidade com Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, igreja?
E fala assim também ainda ao nosso coração: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Salmos 86, versículo 2. Você tem pedido ao Senhor para guardar a sua vida? Precisamos sim. Estamos vendo aí a Covid, estamos vendo a violência, estamos vendo tantas coisas aí que não precisa nem você abrir as redes sociais. No dia a dia, o Senhor tem acampado anjos ao nosso redor, todos os dias nos dando um livramento da Covid, livramento de morte, livramento de violência, livramento de pedofilia às crianças, livramento de, acidentes, todos os dias, porque Ele tem guardado você. Mas você tem se colocado numa posição de servo fiel? Você tem deixado Deus trabalhar no seu coração? Ou você só tem escutado as pregações? Ou até mesmo lido e feito seu esboço? Acreditando realmente que o Senhor salva você e sua família? Você até tem confiado, mas você também não tem feito nada para o Senhor. E o Senhor, Ele quer, porque nós viemos nesse mundo para o louvor da glória dEle. Amém? Amém. E fala ainda mais. Provérbios 12, 17 fala: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Que tipo de testemunha você tem sido? Tem sido testemunha da palavra de Cristo? Tem sido um belo testemunho lá fora? Você tem realmente mostrado Cristo para as pessoas? Eu não vou dizer a você que todos os dias eu estou em espírito, mas eu tenho pedido ao Senhor todos os dias: Deus, vem aqui. Que eu esteja testemunhando para o meu vizinho, para o meu filho, porque a nossa igreja começa na nossa casa. Os nossos filhos estão nos observando, os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa parentela, os nossos vizinhos estão observando cada detalhe da minha e da sua vida. Você tem tanto repórter muitas vezes na sua rua que você não precisa nem falar nada para ninguém, que todo mundo já sabe. Mas nós temos um Deus lá em cima, que Ele quer que você testemunhe. Você testemunhe para o teu filho, você testemunhe para o seu marido, que você seja bênção, que você mostre fidelidade a Deus, não só falando, mas através das tuas atitudes. Deus, Ele quer ver a minha, a tua, as nossas atitudes. Ele quer que eu testemunhe daquilo que eu prego, daquilo que eu digo que é o meu Cristo. Se Cristo é meu Senhor e Salvador, eu não posso viver só de lamúria. Há um tempo atrás, há meses atrás, não vou mentir a vocês, não tenho vergonha de dizer, eu estava murmurando, mas o Senhor me impactou através da sua palavra, que eu tinha que parar de murmurar e começar a agradecer. E que eu tinha que colocar a minha esperança não no meu marido, não no futuro trabalho, não num concurso, mas para isso também Dagmar precisava ter fidelidade a Deus. Precisava responder a Deus: Senhor, eis-me aqui e usa-me a mim. Usa-me, Senhor. Será que esse chamado é só para uma missionária? Aquele que aceita Jesus, ele é uma testemunha. Ele tem um chamado. Amém, igreja? Amém. Provérbios 28, 20 fala: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Por que essa palavra? Eu tomei para mim assim. Eu não sei como é que você vai tomar essa palavra. Às vezes a gente trabalha e não vê muita coisa. Eu tive um período da minha vida que eu ganhei muito bem, trabalhando como professora 2 horários, ainda um reforço em casa. E trabalhando na obra missionária, não é? E eu cultava tanto e dizia: meu Deus, mas por que eu não viajo? Faz 4 anos que eu não vou em Recife ver minha família. Esse tempo todinho, dizimava, ofertava, cooperava para também ofertas missionárias, campanhas missionárias. E o que está acontecendo? Ele disse: você está trabalhando muito, mas você não está tendo tempo para mim. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, mas eu não estava me doando corpo, alma e espírito. O meu louvor não estava sendo a verdadeira expressão de gratidão, estava como fosse um robô. E é assim muitas vezes que estamos na casa de Deus, como um robô. Ou até mesmo no nosso lar, trabalhamos, querendo ter algo,
e nós não conseguimos e ficamos a pensar: mas eu sou dizimista, mas eu não falo nada mal de ninguém, o que está acontecendo? Mas será que você tem dado realmente o seu melhor daqui, de dentro de você, do seu íntimo para o Senhor? Será que você tem mostrado a fidelidade ao Senhor como Ele precisa? No teu momento de Peniel, que é um encontro todo dia com teu Deus, no momento de devocional, ou até também no momento que você venha para a igreja, porque muitas vezes queremos ser crentes de casa, mas não queremos ir para a igreja porque eu tenho faculdade, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque tantas coisas acontecem. Mas o Senhor, Ele não chama os desocupados, Ele capacita os ocupados. Ele chama a mim e você. Você pode ter várias funções, mas é para isso que existe um relógio que gira lá 24 horas. E dentro dessas 24 horas você tem dado a sua primícia ao Senhor? Você tem ofertado um tempo para o Senhor? Então aí não é comigo. Isso é eu com Deus e você com Deus. Amém? Ainda temos aqui, em Mateus 24, versículo 45 e 47, fala assim: para mim e para a igreja. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Aqui está falando do servo que é fiel e do servo que não é fiel. Vemos aqui que isso aqui é uma história que Jesus conta para nós, e Ele está ali esperando que você entregue ao Senhor, obrigada, né? Que você entregue ao Senhor a tua primícia de fidelidade, você não só vindo para a igreja, não só dizimando, como foi falado, mas que você possa esperar a vinda de Cristo. Amém. Para que você tenha certeza que quando Ele vir, você vai com Ele. Amém? Amém. Não vou me estender muito, tá? Eu espero que essa palavra tenha sido proveitosa ao teu coração, e eu só quero concluir com um detalhe para nós, porque o tempo já passou. Aqui finalizando tudo sobre fidelidade, voltando a Apocalipse 2:10, que fala que somos convidados a ser fiel até a morte. Assim como um jogador, ele é fiel no seu time, assim como um político, ele é fiel ao seu partido, assim como um professor, ele tem que ser fiel aos seus alunos, assim também como um médico faz um juramento, ele vai ser médico, assim um juiz, assim eu e você. Que Cristo, quando Ele voltar, ou quando você for para a glória, Ele possa ver em mim e possa ver em você, ver em nós, que estejamos realmente sendo fiéis à Sua palavra. Amém. Corpo, alma e espírito, de dia a dia. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Desculpem se eu extrapolei o tempo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra de